Abra no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 25, no nome de Jesus, um dos evangelhos sinóticos, aleluia, que você possa adorar o Senhor, amém? Mateus, do seu capítulo 25, até o verso 13, nós vamos ler nesta manhã gloriosa. É tão bom saber, irmãos, que quando nós estamos com Deus e na presença de Deus, nós nos sentimos privilegiados de saber que tem um Deus que tem manifestado o seu poder nas nossas vidas. Às vezes parece que não vai dar, mas Deus fala: vai mais um pouquinho, filho, porque eu estou contigo em nome de Jesus. Amém? Mateus, do seu capítulo 25, do verso 1, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. E cinco dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao encontro. Então se levantaram todas elas, aquelas virgens, e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vende e comprá-lo-ei. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que estavam apercebidas, encontraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, e clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis dia e nem a hora. Meu Deus e meu Pai, nós nos encontramos nessa manhã na tua casa, meu Deus, para que o teu nome seja glorificado. Nos encontramos, meu Pai, na casa do pão, porque o Senhor há de se manifestar neste lugar. E, meu Deus, eu peço a Ti nesta manhã, Pai, que toda a mente seja levada ao senhorio de Cristo, que cada irmão, meu Deus, que adentrou dentro desta casa, não saia da mesma maneira que adentrou, Pai, mas que saia renovado, sarado, curado, revestido do Teu poder, da Tua graça, Pai. Aviva-nos nesta manhã, renova-nos nesta manhã, nos fortaleça nesta manhã, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, Pai, e que o Senhor nesta manhã, Senhor, fala conosco, permanece conosco e fica conosco, no nome de Jesus, amém e amém. Não deixe de sentar sem dar um glória a Deus, um aleluia, amém, irmãos, aleluia. Aplauda o Senhor nesta manhã, amém, amados, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós nos deparamos com esse texto. E eu quero colocar primeiramente, eu tenho um grande hábito na minha vida, eu sempre prego pela misericórdia de Deus expositivamente, e não me preocupo com o tema, porque o tema para mim não é relevante muitas das vezes. O que é mais relevante para mim às vezes é o que está o texto dizendo. Então muitas vezes até eu esqueço de falar o tema, porque como você é inteligente, meu irmão, você vai entender o texto e o que o texto está dizendo. Na verdade, é como nós temos que fazer uma hermenêutica e uma exegese do texto, para que nós possamos entender e poder interpretar o que o texto e as escrituras estão nos falando. Amém, irmãos? E eu quero colocar, logo no início, diz assim: diga para o seu irmão, não perca a oportunidade que Deus te dá hoje. Repetindo, não perca a oportunidade que Deus te dá hoje, aleluia. Irmãos, eu quero colocar aqui como início de introdução que diz assim, e você é inteligente vai entender.
Jesus estava sentado com os seus discípulos no Monte das Oliveiras, quando proferiu duas parábolas e usou uma figura de linguagem. Chama símile. Essa parábola e ensino, registrados no capítulo 24, tratam da parousia, que quer dizer, irmão, aleluia, arrebatamento. Com ênfase no juízo, tem aspectos diferentes, mas enfatizam a mesma verdade central, a necessidade de estarmos preparados para o encontro com o Senhor. A parábola das 10 virgens tem como foco principal a vigilância da parábola dos talentos, com objetividade de diligência e a fidelidade de encontro com a figura de linguagem, comparando cabrito e ovelha, com não salvos e salvos no dia do juízo. Advertência à separação final entre os salvos e os não salvos. Amém, irmãos? E eu coloquei aqui uma coisinha que você também já sabe. Jesus compara o reino dos céus com uma festa de casamento. E esse é o pano de fundo dessa parábola. No tempo de Jesus, normalmente havia 3 estágios, irmãos, que você vai entender nessa noite, no processo matrimonial. Em primeiro, vinha o compromisso, quando era feito um contrato formal entre os respectivos pais da noiva e do noivo. Em segundo, seguia-se o noivado cerimonial, realizado na casa dos pais da noiva, quando promessas mútuas eram feitas pelos pais no contrato diante dos testemunhos, e o noivo da noiva presentes à sua noiva. E o terceiro diz assim, irmão: o casamento no qual o noivo, acompanhado dos amigos, buscava a noiva na sua casa, onde se fazia a festa do casamento. No mundo antigo, as amigas da noiva iam até a casa dela para aguardar a chegada do noivo. Então dava-se o início a uma procissão da casa da noiva, antes até a casa do noivo, e bem provavelmente que este seja o cortejo em que as 10 virgens da história são relatadas como indo a encontrar com a noiva. Amém, irmãos? O que eu quero dizer para você nesta manhã, uma coisa muito importante, é que Deus estava colocando no meu coração em pregar o Sermão da Montanha. E nós olhamos, e essa pergunta das 10 virgens, foi que um servo de Deus, um dos discípulos, a qual o Senhor estava ali no Sermão da Montanha, fez essa pergunta para o Senhor. E o Senhor o respondeu e colocou aqui, porque o nosso discípulo, aliás, o apóstolo Mateus, que é dado como Levi, ele proferiu essas palavras e colocou, porque ele foi que, pela misericórdia de Deus, foi o escritor que escreveu esse evangelho sinótico, que quer dizer ver juntos. Você colocando Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que todos estão reunidos e encontrados, mostrando a unidade do poder e a graça do Senhor Jesus. Amém? E nós olhamos e vemos, irmãos, que, como diz o tema, não perca a oportunidade hoje. Nós olhamos e vemos para esse contexto aqui, que é tremendo, irmãos, e que diz assim para mim e para você nessa manhã: qual a relevância dessa parábola para nós hoje, irmão? Muitíssima, porque se nós olharmos para a circunstância que essas mulheres representam, essas virgens, somos nós, a igreja de Cristo. Amém, irmão? Você pode dar um glória a Deus, um aleluia? Não fique tenso, meu irmão, não fique preocupado. Você é um lavado, você é um remido, você é um cheio do poder, da graça, do Espírito Santo de Deus nesta manhã. Amém, irmãos? E eu coloquei aqui para a glorificação do nome do Senhor. Essa parábola nos ensina que a igreja está dividida em 2 grandes grupos. E isso é para mim e para você. Não os ricos e os pobres, e os capitalistas e os socialistas, os sábios e os ignorantes, os homens e as mulheres, mas os que estão preparados para a segunda vinda de Cristo e os que não estão.
Os últimos nunca nasceram de novo. Sua fé em Cristo é meramente intelectual e não é fé salvadora. Aleluia. Irmãos, nós olhamos e vemos todos os dias que a vontade permissiva de Deus é que nós possamos andar com Deus em santidade, em reverência, em não de obrigação, mas de rendição à palavra do Senhor. E nós nos olhamos e nos deparamos com esse texto, que muitas das vezes dá medo para muito crente. Eu digo para você, irmãos, que muitas das vezes você não quer ler o Sermão da Montanha, porque você vai olhar assim, é muito chato, é muito, não dá para dar um glória, não dá para dar não. Naquele exato momento, meu irmão, o Sermão da Montanha é o texto mais importante para mim, ao meu ver, da Bíblia. É quando o Senhor está diante dos seus discípulos. É a mesma coisa do Senhor estar aqui nesta manhã, fosse há 2000 anos atrás, e falasse conosco aquilo das suas palavras, dos seus propósitos, dos seus objetivos para comigo e para com você. E nos mostra a realidade a qual nós temos que estarmos situados, estarmos ligados, estarmos dentro do propósito que Deus quer para mim e para você. E muitas das vezes tem palavras, meu irmão, no texto da Bíblia, que não enche os nossos olhos, que não faz você pular, que não faz a gente saltar, mas faz dentro de nós um temor, porque naquele grande dia, meu irmão, como está no texto aqui, elas ficaram desesperadas. Amém, irmãos? Mas vamos para o primeiro ponto dessa mensagem, que diz assim, aleluia, e é maravilhoso. Jesus convida a sua igreja para desfrutar da sua alegria. Amém, irmãos? O primeiro ponto diz assim, Mateus, do seu capítulo 25, verso 1, diz assim, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Aleluia! Igreja do Senhor, já vai fazer alguns dias que eu via o bispo Antônio falando para mim, o Senhor vai voltar, e a gente ouvia ele no tabernáculo, e não tinha essa de alisar, meu irmão, ele sentava madeira, mas não porque ele era ruim, porque ele era grosseiro, porque era isso ou não, é para mostrar a realidade, meu irmão, que quando você bater as suas botas, quando o Senhor te chamar, independente se você é novinho, se você está com 30 anos, com a pele ainda lisinha, esticadinha, está com seus 40 anos, ou está com seus 60 ou seus 70 anos, o que o bispo Antônio nos ensinava e nos mostrava, é de nós termos verdadeiramente um compromisso genuíno com o Senhor. Amém, irmãos? E eu coloquei aqui, diz assim, primeiro ponto, Jesus convida a sua igreja para desfrutar da sua alegria. Essa parábola compara o reino dos céus a uma festa de casamento, e essa festa de casamento do nosso Senhor, o noivo da igreja, ao mesmo tempo que somos a noiva, somos também os convidados para a festa. A vida cristã é uma expectativa constante da vinda do nosso Senhor, o amado de nossa alma. Ele prometeu voltar para buscar a sua igreja. E há uma coisa, meu irmão, se você olhar no comecinho do vídeo, que você vai assistir o culto talvez mais tarde, as palavras que a pastora Sônia falou de manhã, na abertura do culto, eu sou um cara que eu presto muita bem atenção, irmão. Você pode olhar às vezes para a minha cara, achar cara meio de tonto, meio de tontão, meio de bobão, mas eu presto muita atenção nas suas atitudes. Eu presto atenção, meu irmão, e eu quero dizer uma coisa que é verdade. E o bispo Antônio falava para mim, cadê a sua Bíblia? No começo eu era novo convertido, eu fiz biquinho na hora, ainda tomava umas birita, fumava o cigarrinho do capeta, e então, aí ele falou, e aí moreno, bateu em mim assim, e aí moreno, cadê a sua Bíblia? Aí uma hora eu fiquei meio encucado na hora, né? Aí eu fui lá, comprei um canivetinho, irmão. A gente começa no começo com um canivetinho, né? Comprei aquela bibinha, quase cabe dava ficar bem no bolso. Não tinha celular em 98, quase 2000. E o que eu quero dizer isso, irmãos?
é que nós temos que estarmos preocupados com uma única coisa nas nossas vidas, que é a vinda do Senhor em vir buscar a sua igreja. Não basta nós vivermos só de promessas, as promessas vão seguir continuamente nas nossas vidas, mas o dia mais importante de um cristão é quando ele fechar os seus olhos, ou quando soarem as trombetas no céu, irmão, que o Senhor virá buscar a sua igreja. E como diz o texto aqui, há 5 prudentes e há 5 nécias. E o que nós olhamos e entendemos, meu irmão, que naquele grande dia haverá um pavoro, haverá um ranger de dentes, haverá, meu irmão, um princípio do camarada ficar louco, porque naquele grande dia, meu irmão, não haverá, pastora Sônia, não haverá, meu irmão. Pastora Sônia vai falar para você assim, ó, filhinho, ó, bye bye, o que eu pude fazer aqui nessa terra por você, eu fiz. O meu papel, a minha obrigatoriedade é de te ensinar, juntamente com os pastores, presbíteros e toda a igreja, é de enfatizarmos a volta de Cristo e a importância de nós estarmos em comunhão com Deus. Porque diz assim, sem santificação ninguém verá Deus, irmãos. Ninguém, amém? Irmão, dê um glória a Deus, um aleluia. Nós não estamos num velório, nós somos pentecostais, irmãos. Sabe por que quando nós pregamos, a palavra dessa é ministrada no culto? Era para você dar glória a Deus, aleluia. Porque você não está num cemitério, você não está num velório. Ele morreu e ressuscitou ao 3º dia, e Ele habita dentro de nós. Amém, irmãos? Jesus convida a sua igreja para desfrutar da sua alegria. E qual é a nossa alegria nele, meu irmão? De viver uma vida abundante na presença dele. Meu irmão, Jesus não prometeu para mim e para você um mar de rosas. Por mais que nós temos lutas, Ele coloca dentro de mim e de você ânimo, para que nós possamos vencer os sofrimentos, as lutas, as agruras, as adversidades, dia após dia. Às vezes nós temos uma grande vitória, mas ali já está começando a piscar, sinalizar que haverá um grande problema, um pequeno problema. Mas como você vai passar diante desse grande e desse pequeno problema? Com o Senhor na sua vida. Quanto mais, meu irmão, nós nos relacionarmos com Deus, quanto mais nós estivermos envolvidos com Deus, nós não teremos medo de mal algum. Às vezes as pessoas falam, você não está nervoso? Estou, meu irmão. Aparentemente estou, mas eu sei em quem eu tenho crido. É isso que nós temos que ter. Um rapaz novão, que nem esse aqui, ó, novão, a pele do rapazão, está esticada, pastora, está esticadinho. Ele está despreocupado, porque ele não sabe que ele vai morrer talvez amanhã. Você imaginou? A gente não sabe, meu irmão, como está aqui no texto, mas nós temos que nos preocupar, porque o amanhã não nos pertence. Há 10 minutos daqui, depois que acabar o culto, nós podemos falecer, morrermos, mas nós temos que entender que essa alegria que o Senhor nos dá de desfrutar, é de ter o Espírito Santo de Deus dentro das nossas vidas, amém, irmãos? E o segundo ponto dessa mensagem diz assim, e uma coisa que eu quero dizer para você, irmãos, que eu coloquei aqui, que é muito importante, que muitas das vezes nós olhamos para esse texto e logo já vai aparecer, diz assim o segundo ponto, diz assim, a igreja precisa de adequação para a preparação, para participar da alegria do Senhor. A igreja precisa de adequada preparação para participar da alegria do Senhor. Mateus 25, do 2 ao 5, meu irmão, não feche sua Bíblia, diz assim, do 2 ao 5. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tornando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Amém, irmãos? O que eu quero dizer para você nessa noite, nessa manhã, aleluia, estão tão acostumados a vir à noite, irmãos, que é uma coisa muito importante, e eu coloquei aqui, irmãos, que às vezes, você que é crente,
Às vezes nós temos um amigo, temos um conhecido, nós falamos assim, eu coloquei aqui, a recusa das prudentes parece egoísta, mas no reino espiritual ninguém pode transmitir o Espírito aqui está em letra maiúscula, meu irmão, a outra pessoa. Na verdade, o Espírito Santo não pode ser comprado, mas a Bíblia usa de figura de linguagem literária para que fosse comprar a salvação. Eu não posso, meu irmão, transmitir o Espírito Santo para você, porque para nós termos o Espírito Santo, não é verdade, pastor? Nós temos que ter relacionamento com Deus, nós temos que ter intimidade com Deus, nós temos que nos envolvermos com Deus. E como, meu irmão, se nós não temos relacionamento com uma pessoa, como eu posso falar que você é meu amigo? Ah, ele é meu amigão. A gente fala, aquele é meu amigo. Tem aquela música do Roberto Carlos lá, né, pastor? Pastor, eu guardo das mensagens, meu irmão. Eu tenho 1 milhão de amigos. Mentira. Sabe por quê? O único amigo nosso é o Jesus Cristo de Nazaré. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que quando você está lascado, meu irmão, lascado de maré de si, é o único que vai ficar muitas vezes do teu lado. É o único. Aquele que diz, seu amigão, dependendo se tiver que uma afronta, que tiver que vir o chicote, vir para o lado dele, ele dá 3, 4 passos, quando você vai olhar, cadê o meu amigão? Eu fui. Assim muitas vezes é a vida cristã com Deus, meu irmão. Que muitas das vezes, o Espírito Santo de Deus, não adianta, meu irmão, receba, pela fé nós recebemos, mas vida com Deus, relacionamento com Deus, é todo dia, irmãos, e eu vou falar uma coisa que é verdade, e não tem que ficar com conversa fiada, sabe por quê? Porque naquele grande dia, não vai ter conversa fiada, meu irmão. A tua obrigação como crente, servo de Deus, como a pastora falou de manhã, nós arrumamos tempo para tudo nessa vida, mas às vezes não temos tempo para ler a palavra de Deus de manhã. Vai trabalhar 7 horas da manhã, levanta às 6:30, levanta às 6 horas, bota o seu joelho no chão e vai para cima no nome de Jesus, irmãos. Para com essa conversa fiada, porque a sua luta, de todos nós aqui, é individual. Todos os dias, irmão, é pregada a palavra de Deus. Nós ouvimos na rádio, ouvimos na internet, nos meios de comunicação. Mas vida com Deus, meu irmão, é uma só que nós temos com Ele. E é individual. Nós podemos estar aqui dentro desta igreja, unidos aqui, mas cada um tem a sua luta individual com Deus. Amém, irmãos? E eu coloquei aqui, diz assim, todas eram virgens, todas tomaram suas lâmpadas, e todas saíram ao encontro do noivo, e todas fizeram profissão, meu irmão, de que seguiriam o noivo, o que as levou a se separarem de suas outras companheiras e conhecidas, e todas aguardaram a vinda do noivo. Havia, porém, uma diferença vital e essencial entre elas: 5 eram prudentes e 5 eram nécias. As 5 nécias só têm lâmpadas, mas não levaram azeite nas vasilhas. Irmãos, nós entendemos e vemos uma coisa que é muito importante para nós. As lâmpadas falam de confissão de fé, e o azeite é geralmente reconhecido como a figura de linguagem, o Espírito Santo de Deus. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, meu irmão, se você não tem a presença de Deus, nós gostamos de vir sempre com esse jargão, a presença de Deus, é bonito falar a presença de Deus, mas se nós não buscarmos, e nós não temos aqui que julgar se eu oro 10 horas, ou jejuo 12 horas, 24 horas, se eu oro 16 horas. O que importa, meu irmão, o que importa é ter um relacionamento com Deus. Às vezes eu falo, eu orei 12 horas, parabéns, Deus abençoe. Eu oro apenas 10 minutos. Continue orando 10 minutos em sinceridade com Deus. Mas não vá, meu irmão, pelo um padrão dos outros. Às vezes tem gente que gosta de colocar um padrão. Esse aqui é o meu padrão, é seu, Deus te abençoe. Isso aqui é o que Deus colocou para mim e eu vou fazer. Se um dia eu chegar
orar 10 horas, eu vou orar 10 horas, mas hoje eu vou continuar, comecei com 1 minuto e meio, Jesus, Jesus, e pá, dorme. Amanhã, 2 minutinhos, 3 minutinhos, 4 minutinhos, 5 minutinhos, assim vai gradativamente. Não queira, meu irmão, pessoas que querem taxar e colocar, eu oro 10 horas, eu oro 1 hora, você vai chegar nesse patamar, mas ninguém começa no 100, começamos no 0, assim a nossa vida com Deus, amém, irmãos? Por isso que diz assim, a igreja precisa se adequar para uma preparação para participar da alegria do Senhor, e nós estamos, meu irmão, nos adequando, nos preparando para esse grande dia, para a parousia, meu irmão. Você tem que lembrar 2 coisas, o arrebatamento é uma coisa, a vinda de Cristo é outra, isso que você tem que entender, uma coisa é uma coisa, não é verdade, pastor? Outra coisa é outra coisa, eu vou colocar no finalzinho para não pular, porque mostra, meu irmão, uma coisa, o arrebatamento, a parousia, é que nós vamos ao encontro com o Senhor, nos ares, nos céus, amém, irmãos? E a vinda é quando nós viremos com o Senhor à terra, aleluia? Nós vamos chegar nesse ponto para a glória de Deus, e eu coloquei aqui também, irmãos, aleluia, que é bem importante, o óleo aqui significa um bem espiritual, imprescindível, insubstituível, por nenhum outro, como o qual devemos nos abastecer. Logo no início da vida de fé, esse bem espiritual é o Espírito Santo, sendo o óleo o símbolo do Espírito Santo. A prudência consiste em começar no Espírito, seguir a vida no Espírito e contemplá-la no Espírito. Começo, meio e fim, irmão. Às vezes nós chegamos na igreja, carnudão, chegamos um bifão, um churrasco, sangrando na carne, mas nós temos que começarmos no Espírito e terminarmos no Espírito. E hoje, meu irmão, para de querer se medir pelos outros. Hoje, meça com a de Cristo na sua vida. Às vezes você vai morrer espiritualmente, porque você quer comparar com um cara que está tanto tempo lá em cima. Ele não começou lá em cima. É um padrão, beleza, mas nós começamos gradativamente, é a mesma coisa dos talentos, meu irmão. Por que Deus deu um talento para um, deu um talento menor para outro e outro maior? Porque quanto mais a nossa caminhada com o Senhor, mais vai sendo as responsabilidades da nossa vida. É a mesma coisa de pegar o nosso irmão e falar assim, amanhã você vai ser consagrado a pastor. Você morre, cara. O título é bonito, não é verdade, pastora Sônia? Mas o peso é tremendo. Então a nossa vida, a nossa caminhada com o Senhor, irmão, é gradativamente. Eu não cheguei aqui sozinho, eu cheguei por inúmeros pastores. O pastor, quando eu vi ele a primeira vez pregar, ele estava com a pastora, acho que eles tinham uns 40, 43 anos, as meninas estavam andando aqui ainda, entendeu? Olha como que é as coisas. E eu cheguei na igreja com 27 anos, só que a gente olha, para mim chegar aqui lá e eu via eles pregando, irmãos, eu vou dizer algo para você muito importante, e eles falavam assim, pastor bispo Antônio, pastor Geraldo e todo mundo falavam bem assim, fizemos Jesus, esqueci a palavra, fizemos seminário, e eu falei assim, eu fumava, bebia, eu falei, seminário, fizemos seminário, todo sábado, pá, eu falei, será que um dia eu vou fazer, Senhor? E eu fumava, ia na casa da minha sogra com o cigarrinho, deixava lá, mas nenhum de nós sabe quando você fuma, meu irmão. O cigarro não deixa de você fingir de você fumar, o cigarro fica, você sente o cheiro. É a mesma coisa quando nós estamos sem a presença de Deus, pastor. O cheiro do sepulcro caiado dentro de nós começa a exalar em nós, e as pessoas conseguem perceber o fedor, o mau cheiro em nós, amém, irmãos? Aleluia! Então é por isso, meu irmão, que a importância de nós entendermos que nessa noite, nesse culto de manhã, de nós darmos a importância, a relevância de estarmos preparados para o grande dia que é a vinda do Senhor em nossas vidas, amém? O terceiro ponto diz assim, e anota aí, é possível fazer uma preparação inadequada, meu irmão. Anota aí, é possível fazer uma preparação inadequada. 25, do 6 a 8, diz assim,
Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis que o noivo sai ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Irmãos, foi no grito. A gente não ganha nada no grito, irmão. A gente nunca vai ganhar nada no grito. Mas aqui é bem dito e bem fácil nós entender. Foi no grito da meia-noite que o desespero e o despreparo das nécias se tornou notório. Foi à meia-noite que só as aparências não se mostraram suficientes. E quantos crentes, meu irmão, que você pergunta para ele: está tudo bem? Está tudo bem, amado? Está tudo bem, amada? Está tudo bem. Como diz lá, vai tudo bem? O chicote estava pegando com aquela mulher lá, e ela falou para o profeta lá, foi falar: pô, está tudo bem. Mas ela correu diante daquele que podia resolver a sua situação, que era o Espírito, que era o profeta de Deus, o homem de Deus. Pela fé ela falou: está tudo bem. Mas muitas das vezes, meu irmão, ela correu em relação daquele que podia resolver o seu problema, que ela sabia que aquele homem era um mensageiro, era um homem de Deus enviado para resolver as situações. Perguntou para aquele outro lá: vai tudo bem? E ela falou: está tudo bem, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Mas muitas das vezes, meu irmão, é a nossa vida com Deus. Às vezes você está bonito, olha quantos irmãos bonitos aí, tudo chique, alinhado, e a gente olha: está tudo bem? Está tudo bem. Mas como está a sua vida espiritual com Deus? Que é a mais importante. Como que está a sua vida com Deus? Como que está o seu carnê? Como diz o outro lá, as parcelas estão pagas mensalmente, todos os dias. Você tem jejuado, você tem orado, você tem buscado, você tem se dedicado à obra de Deus, você tem compromisso com a obra de Deus, fidelidade com as coisas de Deus? Ou você acha que nós estamos aqui num clube? Aqui não é um clube, não é verdade, pastora? Aqui nós estamos apenas de passagem. Título não leva ninguém para o céu, meu irmão. Se você for pastor, pastora, presbítero, diácono, evangelista, seja o que for, anjo quirumbim do Senhor, uma coisa eu quero dizer para você: uma vez salvo, não é salvo, porque senão a porta estaria aberta, pastora. É só você prestar atenção no texto, não é verdade, pastor Luiz Carlos, pastora Ana? Estaria assim, ó, pastora Silvana, a porta. Você foi um fanfarrão a vida inteira, meu irmão, não quis nem aí com Deus, agora, você vai entrar, eu sou bonzinho. As pessoas têm um hábito de falar que Deus é amor. Deus é amor, pastor, mas Ele é justiça. Porque naquele grande dia, meu irmão, como está aqui, e eu coloquei aqui, ó, foi à meia-noite que só as aparências não se mostraram suficientes. A chegada do noivo não representou alegria, e não vai representar alegria, irmão, naquele grande dia, para quem não tem vida no altar com o Senhor. Não vai ser dízimo, não vai ser oferta, não vai porque eu canto, porque eu prego, porque eu expulsei demônio, eu falei em teu nome. Deus vai falar assim: cai fora, filho. Isso em minhas palavras, meu irmão, na versão Renato Rodrigues Silva Júnior, aleluia. E diz assim: esse dia para eles foi um dia de trevas e não de luz. Vai ser um dia de trevas, meu irmão, para aquele que ficar naquele grande dia. Não vai ter conversa fiada, não vai ter esse jeito miserável brasileiro de fazer as coisas tudo, como diz o Silas Malafaia, na safadeza. Não vai ter. A gente está muitas vezes, a gente está acostumado a ouvir: recebe aí, recebe aí. Quero ver você receber naquele grande dia, porque o grande dia, tanto para mim, eu não sou melhor do que ninguém, irmão, mas se eu não estiver firme com Deus ali, buscando a Deus, estando com Deus, às vezes parece que a gente é chato, não é chato, é que naquele grande dia, eu lembro meu professor de português Lazinho, falou assim: Renato, se você não estudar, se você não se preparar, quando você chegar num grande dia, você vai estar num lava-pés, como muitos de lá. E eu lembro, eu tinha 13, 14 anos, professor Lazinho de português, você vai estar lá no lava-pés, mendigando, como um mendigo, sem um futuro, sem saber que tudo aquilo que foi, que a oportunidade que você tem hoje, você rejeitou. E eu conheço, irmão, é triste, às vezes eu converso com eles, tem 19 que eu conheço, que está lá na Praça da Bíblia, pastor, que estudou comigo, que morou na rua que eu morava, na rua Aquidabana, Vila Aparecida, e hoje são mendigos, Aí eu te falo uma coisa para você, sabe o que eles falavam para mim, pastora Sônia?
Vocês são otário, vocês são tonto, eu sou o cara. Hoje, às vezes eu falo, esse cara é você, não sou eu não, irmão. Sabe por quê? É de dar pena, porque às vezes, como o tema está aqui, não perca a oportunidade que Deus te dá hoje. Há anos atrás, Deus nos deu oportunidade para nós escolhermos o nosso futuro. E qual o futuro deles hoje, pastor? Estão todos deformados, opressivos, usuários de drogas, algumas se prostituindo. Às vezes a gente conversa, ora, pastor, só que se a gente não mudar, irmãos, a gente não pode, pastora Sônia, viver a vida dos outros. A gente fala, os outros falam para a gente, tem uma coisa, ou a gente muda a nossa atitude, a nossa postura, ou a gente vai chegar num grande dia e vai para o inferno, meu irmão. Amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra pode parecer dura, meu irmão, mas duro vai ser o grande dia. Diz assim: o preparo delas era insuficiente, estavam sem azeite em suas lâmpadas, estavam imersas em densas escuridão. As virgens nécias pediram azeite às virgens prudentes, com uma justificativa: porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Versículo 8 diz assim: e as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Aleluia. Elas começaram agora a valorizar o que haviam outrora desprezado ou rejeitado. Toma cuidado, irmão, nessa manhã. Eu creio que você não tem desprezado, você não tem desvalorizado aquilo. Por isso que tem uma música que diz: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. É que você possa entender nesta manhã, irmãos, a importância que você tem no reino de Deus e o que Deus é. Você é filho amado do Senhor. Todos nós pecamos, a Bíblia diz, fala assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas não é justificativa, meu irmão, para que nós possamos pecar ou achar que nós somos mais pecadores que os outros, ou que somos mais santos do que os outros. Deus quer ver você de pé, Deus quer você uma ovelha sarada, sadia, reproduzindo, fazendo aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, amém? Quarto ponto diz assim: a segurança no futuro depende de disciplina ou diligência no presente. 9 e 10 diz assim, 25, 9 e 10 diz assim: mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e ide antes aos que o vende e comprá-lo. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que estavam apercebidas, e entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Aleluia. A segurança no futuro depende da disciplina ou diligência no presente. Meu irmão, aqui quem está falando é o príncipe dos pregadores, Spurgeon. Diz assim, concordo com Spurgeon, o príncipe dos pregadores, quando disse que nenhum crente tem mais graça que realmente precisa. As virgens prudentes não tinham azeite para dar. As nécias pediram emprestado. Aquilo que é individual é inteiramente invisível. Não se empresta piedade, não se compra relacionamento com Deus. Quando chegar o dia final da salvação, ninguém poderá livrar o seu irmão. Cada qual será o árbitro do seu destino. A mera religião não salva ninguém. Está dando para você entender nessa manhã a importância que nós temos, meu irmão, que não se empresta unção para ninguém, pastora. Ou tem unção ou não tem unção, pastor. Ou nós temos santidade ou nós não temos. Dê glória a Deus, irmãos. Aleluia, nós somos pentecostais, irmãos. Sabe? Isso é uma coisa que nós estamos lendo, que em muitas igrejas não se prega isso, pastor. Se prega que você tem que ter carrão, vidão aí, mas não prega que é o essencial da sua vida, que é vida com Deus. E quando o Senhor vem buscar, parece que aquilo está se tornando
Jesus já faz 2000 anos, tem 30 anos que eu estou no Evangelho e o Senhor não veio. Bata as botas, quero ver se você vai voltar e vai explicar se você se tem ou não tem. Amém, irmãos? A quinta, para nós aqui, diz assim: a porta da festa estará fechada para aqueles que deixaram o preparo para a última hora. Vou repetir, irmão, o quinto ponto diz assim: a porta da festa estará fechada para aqueles que deixaram o preparo para a última hora. Mateus 25, do 11 ao 12, diz assim: mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Eu coloquei aqui, irmãos, as virgens nécias não encontraram azeite para comprar. Chegaram atrasadas à porta e estava fechada. O clamor delas não foi atendido. O Senhor não os reconheceu como participantes da festa. Estavam excluídas para sempre do gozo do Senhor. Quando a porta é fechada, uma vez, jamais será aberta. A porta estará fechada para sempre, irmão. E eu coloquei aqui, pastora Sônia, uma coisa que às vezes a gente, olha como Deus é misericordioso, irmão. Pastor Luiz Carlos, pastor Tiago, Noé, Deus chamou Noé, pastora, e nos dias de Noé, era só aquele famoso somebody love, e Deus deu graça para Noé construir a arca, e levou 100 anos, irmão, 100 anos, pastor, Deus esperou dar 100 anos, e naquele dia, meu irmão, como eu coloquei aqui, e que muitas vezes vai ser triste, e diz assim: portanto, qualquer esperança maior que a revelada na Bíblia, revelada na palavra de Deus, é uma ilusão, é um laço. Naquele grande dia, aqueles que viveram sem azeite em suas lâmpadas, gritaram por misericórdia, como os diluvianos gritaram nos dias de Noé, mas descobriram que era tarde demais. Eles gritaram, meu irmão, para Noé abrir a porta. Só que, lembre-se de uma coisa, meu irmão, a porta não foi fechada de fora, de fora para dentro, foi fechada de dentro para fora. Quem fechou foi o Eterno, e não vai ter jeitinho brasileiro naquele dia. Eu pensei que não vai ter, meu irmão. Às vezes a palavra é pregada, não é verdade, pastor? O camarada morre sem Jesus. Seja, meu irmão, vamos ser realista, pastor, não quer vida com Deus, às vezes nos acha tonto, que dá dinheiro para pastor. Se o pastor fosse rico, estava morando no casão, estava morando nem no Brasil, eu vazado aqui do Brasil. Não, está aqui, e muitas das vezes é pregado o Evangelho, e as pessoas não entendem. Há quanto tempo Deus está dando, meu irmão, de oportunidades para nós nos arrependermos dos nossos pecados, porque a lâmpada aqui e o azeite, meu irmão, é o Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo dentro de nós, meu irmão, às vezes você trabalha, você está na igreja, faz coisas na igreja, mas é uma coisa mecânica. O Espírito Santo já saiu, é que nem Sansão. Sansão estava no automático, brincando com Deus. E quanto crente, pastor Luiz Carlos, pastor Tiago, está brincando com Deus, toca na casa de Deus, canta na casa de Deus, intercede na casa de Deus, faz um monte de coisas na casa de Deus, mas o Espírito Santo de Deus já saiu faz tempo, pastora Sônia, está apenas simplesmente no automático, porque ele vem no domingo, vem no sábado, vem no dia de semana, mas esqueceu de uma coisa: relacionamento com Deus. E isso, meu irmão, homem nenhum pode chegar e imputar isso a Deus, porque Deus fala assim: ó, eu sou, você não é nada sem mim. Amém, irmãos? E eu coloquei aqui, irmãos, nos dias dos diluvianos, gritaram a Noé, mas descobriram que era tarde demais. Isso é uma coisa que é para nós pensarmos. E a última, para nós finalizarmos nessa noite, nessa manhã, diz assim, irmãos: precisamos aguardar a volta do nosso Senhor com permanente vigilância. Mateus 25, 13 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Diz assim:
Aleluia. As bodas são o arrebatamento dos fiéis vivos. Repetindo, as bodas são o arrebatamento dos fiéis vivos, meu irmão. Quando o Senhor vier buscar a sua igreja, meu irmão, você está em dia com Deus, ó, bora para os braços do Pai, meu irmão. A alegria nossa. Não quero saber se tem casa, pode fazer vigília na minha casa, pode fazer célula, pode fazer o que quiser, pastor. Não é verdade? Ó, nós vai estar no melhor lugar. Eu tenho um Corolla. Fica com o Corolla, meu irmão. O que importa é estar num lugar que todo crente, todo lavado, todo remido, todo revestido do poder de Deus tem que estar, que é na presença de Deus. E eu coloquei aqui o ressuscitar dos crentes adormecidos e a unificação de ambos com o Senhor. Os mortos ressuscitarão primeiro, meu irmão. Aqueles que morreram antes vão ressuscitar primeiro. Depois nós juntamente nos encontraremos com o Senhor nos ares. Isso é a vida com o Senhor, meu irmão. Jesus voltará certamente, brevemente, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperavelmente, repentinamente, inescapavelmente, gloriosamente, mas não sabemos o dia nem a hora. Precisamos viver na ponta dos pés, aguardando ansiosamente a sua vida. Precisamos estar prontos para quando a trombeta soar, proclamando: eis o noivo saindo ao seu encontro. Te coloque de pé nesta manhã, irmão, em nome de Jesus. Meu irmão, Jesus está voltando.